Primeira infância, Flávia, será que essa fase é tão importante no desenvolvimento de qualquer ser humano? Será que tudo que acontece aí nos primeiros anos de vida pode mudar completamente o desenvolvimento dessa pessoa? Pois a história de vida dela? E esse tema foi sugerido pela Lauriane, uma supervisora da rede municipal lá de Caçapava, porque esse mês eles estão falando sobre esse tema. A primeira infância. A gente, como surtadamente, não poderia, né, Flávia, pegar esse tema e realmente trazer ainda mais duas profissionais que depois aqui do VT... Do VT. a gente vai conhecer. Paulo, você veio de primeira infância hoje? Eu vim, Por que Flávia, você tá viu tão que baixinho? eu tô baixinho, Uhum. assim, eu tô aproveitando. Você sabe que eu visto a camisa, ou a cadeira, no caso. Então, Paulo, com essa sugestão, com essa solicitação, aí a gente procurou pessoas extraordinárias nessa área. Exatamente. Porque aqui no Surtadamente não vem qualquer um, não. A gente procurou duas Amandas. Duas Amandas, porque a gente gosta de TDAH, sim. A gente não vai saber quem são as Amandas. Quem é Lira? Qual que é a sua Fonseca? Quem é Fonseca? Quem é Lira e Fonseca? Então, Amanda Lira, psicanalista. Olá! Veio falar também sobre educação parental. Sim. E Amanda Fonseca, assessora pedagógica, veio falar sobre a questão educacional aí na primeira infância. Olá, pessoal! Bem-vindas! Obrigada. Muito obrigada, gente. Uma alegria estar aqui com vocês, com a Amanda. Com a minha xará. Pois é. Um assunto muito rico e muito importante. Sim. O que é a primeira infância para a educação? Bom, para a educação, Flávia, a primeira infância é uma fase essencial do desenvolvimento humano. A gente entende que esse é um momento de muita potencialidade dentro da educação. É um momento em que as crianças são esponjas. Então, elas estão muito atentas ao mundo, a tudo que as cerca, às relações que elas estabelecem dentro da escola. Então, esse espaço de convívio que é a escola, né? Antes de mais nada, eu sempre digo que a escola é um espaço de convívio, é fundamental no desenvolvimento delas. Tá. Tecnicamente, do maternal até... chama pré-escola? Mudou, não mudou? Isso, é até a conclusão da educação infantil, Tá. né? Mais ou menos ali por volta dos 6 anos. 6 anos. Mais ou menos. Tá. E o que é a primeira infância do lado psicológico? Nós chamamos de primeira infância do zero, desde o momento da gestação ali, já tá contando até os 7 anos. A Unicef soltou um estudo bem atualizado, considerando até os 6 anos, mas muitos teóricos consideram do 0 aos 7 anos a primeira infância. E por que ela é tão importante dentro da psicanálise, dentro da educação? Porque é nessa fase que as crianças mais se desenvolvem. É nessa fase que ela vai ter a percepção, construir a percepção de si mesma e de mundo. Uhum. Olha como é forte isso. Uhum. Ela vai trazer a identificação dela. Quem sou eu no mundo? O que é o mundo? O mundo é bom, o mundo é mau. Até dos 0 aos 7 anos é a fase de maior aceleração de desenvolvimento cerebral. Uhum. Então, linguístico, motor, as cognições, as conexões, a plasticidade. O cérebro está a todo vapor porque ela precisa aprender a se comunicar e a reagir a essa comunicação. Então, Entendi. a parte afetiva, vamos dizer assim, para quem está em casa, imagina um computador, um celular novo, ele tá com um chip novinho, memória novinha, mas ele não tem nenhum aplicativo. Do 0 aos 7 anos, você vai começar a colocar os aplicativos no seu celular e vai ficar na memória. Uma vez que você colocou, fica ali, não sai mais. E essa fase é bem fundamental para a formação da personalidade também. Muito, né? muito. Uhum. A gente costuma chamar que os pais, os professores, as figuras de autoridade são arquitetos de caráter. Uhum. Porque é nessa fase que a criança vai identificar quem eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa boa, o que é bem, o que é o mal. Os valores ali Os já... valores, Uhum. ela vai começar a introjetar, ela vai querer compartilhar também os valores. É uma fase fundamental.
fundamental na educação. Ou seja, assim, é o desenvolvimento de praticamente quase todas as áreas de um ser humano começa na primeira infância. Na primeira infância. Na segunda infância, que não é o tema, mas só vou dar um spoiler, inclusive para o próximo... É a próxima pode temporada. Pode ser. A gente tá falando ali dos 8 aos 11. Ela confirma tudo que ela aprendeu na primeira infância. Exatamente. Por isso que é uma fase tão importante, né? Porque ali, esse é um momento ali da base de todas as relações futuras. A maneira como ela começa a se relacionar nesses primeiros contatos é que vai ditar como que tudo isso vai se dar dali para frente, né? A relação que ela tiver com o conhecimento, com a aprendizagem, também vai se solidificar a partir dessas primeiras experiências. A gente pode dizer que é o alicerce, assim, é um alicerce, Base, né? a base sem de dúvida, educação, até para... É o grande alicerce para tudo que ela vai construir em termos acadêmicos, em termos sociais, em termos afetivos. E é engraçado, né? Porque muitas vezes, falando das escolas, existe uma tendência a colocar os professores menos experientes para trabalhar com esse segmento. Né? Então, quando o professor chega na escola, para onde ele vai normalmente? Para a educação infantil. E ao longo dos anos, e com muito conhecimento, muito estudo, as escolas começaram a entender que tem que ser justamente o contrário. Os professores com mais repertório, com mais possibilidades, com uma relação mais positiva com as crianças pequenas, né? Os melhores modelos, as maiores referências é que precisam estar junto delas. Sim. Né? E o papel da escola, principalmente nesse período, né? Nessa primeira infância, como a Amanda falou, os pais ali ajudam a construir o caráter. E a escola, ela também é um papel, assim, de mãos dadas? Exatamente. A integração, ela é fundamental, né? Então, imagine só como vai ser confuso para essa criança se ela tiver uma família que valorize determinados valores e a escola dizendo algo contrário, ou vice-versa, né? Se ela tiver um ambiente em que ela é muito livre para brincar dentro da escola, para as brincadeiras simbólicas, para o faz de conta, e depois quando ela chegar em casa, ela tiver uma casa em que ela tem que deixar tudo completamente organizado, que ela só pode brincar com um brinquedo por vez, que o que ela pega ela precisa guardar no mesmo instante. Então, isso vai criando nela um conflito muito grande. Então, essa parceria que é importante quando a gente fala de educação em qualquer segmento, né? Família e escola, mas na primeira infância, ela é crucial. Então, mas nesses casos, Amanda, se você percebe que tem um conflito de educação ali, a escola... Os pais é que tem que determinar que tipo de escola que eles querem? Ou vocês chamam os pais para orientar eles num modelo mais adequado, assim? Para os pais que já estão ali na comunidade escolar, eu entendo que a escola precisa sinalizar, né? Olha, estamos em direções opostas, vamos aqui entender, nós estamos tomando determinadas atitudes porque nós pensamos nisso e nisso, né? Estamos Queremos olhando desenvolver isso e para isso. esse perfil de aluno que a gente quer entregar. Vocês concordam com isso? Não concordam? E ajustar aí as expectativas. Mas quando a família é que está procurando uma instituição, no caso da primeira infância, são muitas as áreas a se olhar, né? E uma delas, com toda certeza, é justamente isso. Bom, o que essa escola pretende desenvolver enquanto cidadão, né? Qual é esse perfil de aluno que ela quer entregar lá no final da escolaridade? Como é que o meu filho vai ser enquanto agente de transformação ou não, né? Ele vai pensar no bem comum, não vai? Enfim, ela precisa procurar uma escola que tenha aí ressonância com os valores da família, né? Senão, confunde toda a cabeça da criança. E senão choque a escolaridade toda, né, Amanda? Um olhando para um lado, o outro para o outro, e vão, em muitas situações, isso vai ficar muito evidente ali, essa discordância para a própria criança. Assim, quando a gente fala de primeira infância, a gente fala muito do brincar,
né? E assim, o brincar normalmente é a forma de aprender e desenvolver as questões emocionais, né? Eu queria que vocês falassem, cada uma um pouquinho em relação a isso. Como o brincar ressoa aí nas crianças nessa É que a gente acaba diminuindo o brincar. Para o adulto, brincar é ficar sem fazer nada. Pra criança, relaxar, né? Você só brinca, né? Essa criança só brinca. Para a criança, brincar é se desenvolver e aprender. Então, é na brincadeira que o cérebro dela começa a fazer várias neuroassociações, neuroconexões, que há o desenvolvimento cerebral, que ela consegue enxergar a si mesma diante de uma frustração, de quebrar um carrinho, de quebrar uma boneca. Quando ela interage ali na brincadeira com outras crianças, ou até mesmo com o adulto que está conduzindo, ela também vai aprender quando termina a vez do outro, quando começa a vez dela. Então, é um laboratório para criança, perder, a se frustrar, a chorar, perder, a chorar, e voltar, Resolver problemas, né? a resolver problemas, a não resolver também, a dividir ou a não dividir. puxar o cabelo. Então, assim, é um... Puxar o cabelo, não. Puxar o cabelo, não, gente. Esquece. Não o me que ensina Flávia essa falou. da brincadeira. Mas você sabe que você trouxe um ponto que, inclusive, a brincadeira de lutinha, ela Sim. não faz mal, ela é muito benéfica, porque a criança separa o que é com o Lutinha. pai, tá bom? Com o pai. No caso era Lutinha com o meu irmão, pai. mas o irmão não sabia medir a mão. Não sabia medir a mão. Ai, irmão do Paulo, por favor. Você Pra te causou perdoar, traumas assim. profundos. Pra te perdoar. assim. Mas ela separa o que é brincadeira e o que é vida real. É fundamental. Meu filho precisa se desenvolver na primeira infância. Deixa ele brincar. Tá. E brinque com ele também. E nas questões cognitivas, certeza. o que a brincadeira traz? A brincadeira é o terreno do desenvolvimento da criança, como a Amanda colocou, né? De uma maneira ímpar. Então, ali acontecem situações, vivências que ela não teria de uma outra forma em um outro espaço. Se eu pegar, por exemplo, a minha especialidade, que é o campo da linguagem, a brincadeira é o momento em que toda a construção linguística da criança acontece. E ela acontece no início por meio de imitação. Se a gente observar as crianças bem pequenas, brincando, elas estão imitando os adultos que convivem com elas, né? Então, elas imitam as professoras, mesmo sem falar. Né? É fofo quando elas imitam A a gente professora. É engraçado quando a criança começa a gritar com os bonecos. Né? Fala, opa, Isso. será que essa professora grita? Isso! Ela imita a mãe, os trejeitos, né? Como é que aquele adulto faz com as mãos, a professora como muito segura o bonitinho. livro na roda de igualzinho. leitura. Eles fazem tudo isso nesses momentos, né? Então, é um momento importantíssimo para essa construção desse aprendizado. Eu falei da linguagem, mas também o raciocínio lógico-matemático, ele vai acontecer ali, né? As habilidades socioemocionais, as questões sociais, tudo isso vai acontecer nesse momento. Então, ela precisa ser constante e ela precisa ser bem mediada pelos professores, pelos educadores que estão com essa criança. Deixa eu perguntar uma questão que uma paciente, eu estava conversando com uma paciente essa semana, né? Que ela não está em dúvida. O filho dela vai fazer 2 anos. Qual é a melhor idade para colocar a criança na escola? Que É pergunta uma pergunta boa. difícil, né? Porque tem as pergunta questões ótima. o pediatra vai falar um negócio, o professor vai falar Isso, outro, né? O psicólogo vai falar outro. A educadora parental Aonde que eu vou, né? A assessora pedagógica é outro. Então, acho que eu vou deixar você começar. Olha só, cada família tem a sua circunstância e a gente Exato. precisa respeitar. Então, a mãezinha que não consegue hoje se colocar dentro da situação que a gente vai sugerir como ideal, não se sinta mal. Entende? A gente não quer trazer esse peso, Exato. mas a gente também não quer negar o que a gente estudou e o que a gente entende na prática também que é o ideal. Quando a gente fala de escola, antes dos 4 anos não tem necessidade de você enviar o seu filho.
Não sei se a assessora pedagógica vai conversar com Será que vai ter uma briga aqui? Uma polêmica, uma briga de Amanda? Nessa fase, a criança precisa muito, muito, muito de apego seguro, afeto. Ela precisa de segurança emocional. Mas a gente já tem escolinha, tem maternal, tem escolinha que abre com 3 anos. Eu preciso deixar o meu filho no integral. O que eu faço? Por conta do trabalho. Então, verifica o que a escola tá passando pro seu filho. O ideal é que ele tenha um ambiente que ele ainda consiga fazer a soneca, que ele tenha colo quando ele precisar, que ele tenha a alimentação dele ali de 3 em 3 horas, que ele não vá ser uma criança escolarizada precocemente. Entende? Uma criança, ela nessa idade, 5 aninhos, ela não precisa saber o alfabeto, ela não precisa saber ler e escrever. Ela precisa trabalhar toda essa parte lúdica. É nessa prática lúdica que ela vai crescer ainda mais. Tô apaixonada pela Amanda, gente. Deve ser coisa de Amanda. Deve ser coisa de Amanda. Eu concordo bastante. As escolas normalmente iniciam a educação infantil por volta dos 3 anos, né? E eu sempre digo para os pais, quando tô apresentando alguma escola para eles ou quando tô conversando sobre isso. Nessa faixa etária, como a Amanda disse, o mais importante é o cuidado. Então, você vai procurar uma escola que atenda às suas necessidades de cuidado com relação ao seu filho. O que é a sua família? O que é importante para vocês enquanto cuidado? Meu filho faz uma soneca de 1h30 à tarde e eu não quero tirar isso. Então, você precisa procurar uma escola que não acorda o seu filho depois de 40 minutos, porque precisamos fazer atividade, né? Algo muito importante para mim é a alimentação. Então, eu quero uma escola que siga mais ou menos as mesmas premissas que nós, enquanto família, seguimos. Sobre Então, é isso que você vai procurar nessa faixa etária. Sim. E aí, depois dos 4 anos, 5 anos, aí você vai ampliando esse leque para um olhar maior também para questões de aprendizagem, de desenvolvimento. Mas nesse início, o mais importante é a gente garantir que as necessidades básicas dessa criança estejam atendidas para que todo o desenvolvimento se dê. Sim. Tá. E quando numa escola, assim, por exemplo, 2 pontos, né, que eu acho que é importante a gente tocar. Quando isso tá crescendo cada vez mais. Isso porque quando pacientes, e como eu já fui professor também, percebia já na escola, né? Os pais jogarem uma total responsabilidade para a escola desse papel de educar, de socializar, de tudo. De dar valores. De dar valores para a escola. E o segundo é também quando os pais, muitas vezes em cima disso, querem exigir que a escola trate seu filho como o único ser alecrim dourado especial do mundo. Isso tá acontecendo muito, Mas né? o meu filho gosta da temperatura 23 graus e vocês estão colocando a 24,5. Sabe assim? Tô dando um exemplo bobo, assim. Não, mas existe o seu exemplo, né? tá? Existe. O professor não cumprimentou ela direito. Isso. Pegou ela a menina no colo, mas não pegou a minha que tava brincando, sabe? Exatamente. Assim, como que lidar com isso? Com essa responsabilidade que os pais acabam jogando para a instituição. Quer começar? Começa você dessa vez. Tá então. bom. Eu ia falar Amanda, mas daí não ia resolver nada. Eu acho que a gente tá vendo isso, né, Amanda, em todos os segmentos da escolaridade. Então, essa é uma tendência, infelizmente, de que as famílias cada vez mais considerem que é papel da escola trabalhar todos os aspectos, né? Então, a formação acadêmica precisa ser de alta performance, porque meu filho tem que sair daqui um gênio preparado para as melhores universidades do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você cuide do joelho dele ralado, porque ele estava jogando futebol, né? E como se foi deixar ele ralar o joelho? E o que estão falando dele no grupo do WhatsApp lá do xadrez, mas você tem que responder pelo grupo do WhatsApp do xadrez. Então, isso eu vejo acontecendo cada vez mais. Na primeira infância, lógico que isso explode por todos esses aspectos que a gente está conversando aqui, todas essas necessidades de cuidado. Então, como eles estão em pleno desenvolvimento, existem mais situações que levam a esse tipo de discussão, né? E esse tentar entender a responsabilidade de quem que é. É um cenário bem complexo que está exaurindo os professores.
os professores estão muito cansados de mediar situações que não necessariamente têm a ver ali com o que é o aprendizado, a convivência das crianças em sala de aula. E eu acho que é uma questão, Paulo, de formação. Eu acredito muito na formação de pais também. Então, acho que as escolas, cada vez mais, precisam investir nisso, em dialogar com os pais, em trazer esses pais para dentro da escola e para conversar de, olha, aqui o trabalho que nós fazemos contempla esse tipo de situação, a gente media desta forma, porque a gente busca esse resultado final. O que a gente espera de vocês enquanto pais? A gente espera a ajuda, o suporte de vocês nessas situações, né? O que é nosso papel, o que é papel de vocês. Então, quando as regras do jogo elas vão ficando mais claras, aí fica mais fácil de participar da brincadeira, Por né? isso que os pais presentes, no sentido, tanto em eventos, né? Tanto naquelas exposições, de ver o trabalhinho, ver o que a escola tá realizando. E reuniões de pais também, por isso que acaba sendo extremamente importante. Do pai estar cada vez mais inserido, né? Não só ir lá falar com a coordenação, com a direção quando explode um problema, mas estar ali, porque até a resolução do problema vai ser mais fácil se o pai é um pai presente na educação, né? Sim, e estar presente vendo como a escola lida com determinadas situações, né? Além das reuniões de pais, eu trabalho com muitas escolas que têm escola de pais. E aí tem todo um movimento de encontros em que se levam pessoas muito especialistas em desenvolvimento para ir conversando com esses pais e também abrindo, né, caminhos, abrindo possibilidades e embasando as decisões da escola, né? Mostrando para os pais, olha, a gente não faz assim porque a gente quer ou a gente acha bonito, mas a gente faz isso porque a criança precisa se frustrar, a criança precisa aprender a esperar, não vai ser na hora que ela quer, né? Aqui a gente está trabalhando com o coletivo, não com a individualidade. Então, esses podem ser encontros muito benéficos para ambos os lados. Muito bom. Amanda Lira, réplica. É fundamental, enquanto pais, do ponto de vista psíquico, entender que ninguém vai substituir o seu papel. Não é nem justo você terceirizar a educação do seu filho, a responsabilidade de educá-lo, de colocar limites para a escola. De formar um bom cidadão para a escola. Ele fica bem menos tempo na escola do que na sua casa. Então, é fundamental que os pais entendam também a importância da escola em enxergar a escola como uma autoridade. O que eu tenho percebido muito é uma inversão onde o professor, hoje, ele tem receio, ele tem medo de chamar a atenção do aluno porque isso vai se virar contra ele. Sim. Poxa vida. Entende? O professor é autoridade dentro de sala de aula. Precisa ensinar seu filho a respeitar essa autoridade. Se você é um pai e uma mãe presente, você vai acompanhar o quanto está dentro do limite saudável, o quanto não. Mas a criança precisa ser ensinada a respeitar a autoridade do professor e isso ela aprende em casa, ela não aprende na escola. Sim. Entende? Ela precisa, dentro de casa, aprender o não, aprender o sim, aprender a esperar. E quando ela chegar na escola, ela vai ver que é só uma continuidade. E não ver exatamente isso na escola e em casa ver o oposto ou não ver em casa. Sim. E quanto a ser um alecrim dourado, eu tenho que te contar que seu filho não é. O meu também Mas não. tem escolas que estão reforçando isso. Precisa. Não, reforçando que aquele é o alecrim dourado. Não pode. Tem, não pode. eu já vi muita história de... ou eu tirei meu filho daquela escola porque o professor não sei o quê. Ou o professor no final do ano vai ser demitido porque fez não sei o quê com uma tal aluna. Existe esse reforço. Escolas privadas. Não pode. Existe bastante esse reforço. Eu tenho acompanhado bastante. Até no próprio discurso, se a gente começar a olhar as propagandas das escolas, a gente vai percebendo isso, né? Uma ênfase muito grande no atendimento das necessidades específicas de cada um. Veio de algo muito personalizado e muito exclusivo, né? Que é impossível para a escola fazer. E a gente precisa ter cuidado, porque personalizar a educação é diferente de fazer a vontade da criança, né?
uma educação exclusiva é diferente de deixar a criança fazer o que ela quer na hora que ela de quer. educação permissiva. De uma educação permissiva, exatamente. Que é onde muitas escolas estão entrando para não ter conflito, né? Para não ter nenhuma situação com o pai, para o pai não sair para o concorrente. Então, o mercado tá tão acirrado que tá fazendo as escolas entrarem em algumas saias justas que a gente não via antes, né? E você sabe por que eu acredito nisso? Porque os pais, eles não estão conseguindo bancar a frustração de um filho em casa. E eles também querem que a escola adote a mesma postura. Exatamente. Isso é extremamente perigoso, né? Porque E não dá. se uma criança de 4 anos é quem decide onde a família vai almoçar no domingo... E eu vejo muito isso, né? E um relato das mães achando lindo isso. Ai, a gente queria ir no japonês, mas você sabe, ele queria tanto churrasco. E aí a família toda deixa de ir no japonês porque aquele cidadão de 4 anos... Ele vai fazer uma birrinha. E ele vai lá e come Ele é 2 pedacinhos de criança. carne. Ele é criança, ele quer tanto, vai ficar doente se não comer o churrasco. Eu tô rindo com respeito. Não, mas- Então, começa aí. Eu acho que a Amanda concorda comigo que, assim, começam nessas permissividades, não sei se é essa palavra, Isso. mas, assim, nessas coisas pequenas do dia a dia que a criança vai tomando terreno e que quando ela vai pro convívio do grupo, que hoje em dia acontece na escola, porque em casa, no máximo, ele tem um irmão, né? Mas na maioria dos casos, ele é filho único. Ele não convive com outras crianças, ele só convive com criança na escola. E aí, quando ele chega no grupo, ele não sustenta. Ele não sustenta uma negociação, ele não sustenta um conflito, ele não sustenta uma frustração. Não. Né? Ele se desestabiliza por completo. E aí, é uma cadeia, né? De ações. Porque aí, o professor também não sustenta... Porque sabe que tem uma consequência se ele entrar em conflito com essa criança. Então, isso vai formar... Que cidadão é esse que a gente está formando, né? O meu filho, o mais velho tem 8 anos. E ele tá passando do bastão pro cursivo, a caligrafia. E ele chegou e falou assim, mãe, minha professora falou que a minha letra cursiva tá muito ruim. E ela fez eu escrever o texto em bastão, porque ela não entendeu a minha letra cursiva. Eu falei, não, deixa a mãe ver. Fui lá ver, mas tá muito ruim mesmo. tá péssima a sua letra cursiva. A sua professora tem razão. Mãe, eu me esforcei muito. Então você tem que se esforçar mais, meu filho. Comprei livros de caligrafia, 4 livros de caligrafia. Ele tá treinando a letra. A sua professora tem razão, tá muito ruim mesmo. Entende? E tá ruim. Sim. Se eu realidade, vou lá e né? falar, Lindo, filho. Que idioma é esse? Você se Mas ele se esforçou. esforçou tanto. Não, Então, filho, então você não. tem que se esforçar mais. E o pior, e na coordenadora, e lá na escola, fala que a professora destratou o seu filho. Sabe o que é ainda normalmente, pior né? que isso? Aham. Que existe muito? Além de ir na escola conversar, falar que vai na escola na frente da criança. E aí dizer pra criança, mas essa sua professora é um horror mesmo, né? Porque onde já se viu ela falar assim com você? Amanhã eu tô lá, 7 horas da manhã. Eu não vou deixar fazer isso com meu filho. Filho, tá lindo, tá ótimo, pode deixar assim. Então, olha o que a gente vai ensinando, né? Essa E ele é o alecrim dourado. Essa é uma criança que quando a professora na sala falar pra ele apaga e faz de novo, ele vai falar não. Não vou Olha, apagar. eu eduquei bem meus filhos, é muito engraçado. Que às vezes, se eles comentam alguma coisa, aí eu brinco com eles. Eu vou lá conversar com a diretora, então. Eu vou... Não, mãe! Então, assim, eles criaram essa consciência de que é ridículo, né? Sim. Fazer algumas coisas assim, né? Só uma situação extrema, que é quando a gente tem pais idosos. Mas eu falo brincando, eu falo assim, eu vou lá falar, como que a professora fez isso? Brincando, né? E eles mesmos têm essa percepção, né? Nossa, que ridículo ir lá fazer isso, né? Aí, não, mano. E Aí começa a dar risada. E às vezes até mostrar pro filho que tá tudo bem ele não ser tão bom em alguma coisa, porque essa exigência entra até num outro ponto, né? Essa exigência exagerada na primeira infância, de exigir que os filhos façam algo que às vezes não tá ali, né, dentro do core Porque dele. tem criança que já tem, na primeira infância, já tem uma agenda
assim que é, às vezes, Gigantesca, maior que né? adulto, né? É. Às vezes eu falo assim... Desenvolve Não é nem isso, desenvolve saudável. aquilo, desenvolve É. aquilo, desenvolve Não é nem aquilo. Cobra saudável. isso, né? Pressiona para aquilo. Deixa só ser criança. Exatamente. Deixa só Eu ser acho criança. que tem um entendimento aí equivocado de que por ser um momento de muito desenvolvimento deles, então vamos ofertar a maior quantidade de estímulos possíveis. Afinal de contas, é um momento em que eles mais vão aprender na vida. Calma, eles têm a vida toda para aprender. Exato. Então, eles não precisam ser bilíngues aos 5 Superestimulados. anos de idade. Eles Sim. não precisam aprender a escrever aos 4. Muito pelo contrário, existem estudos muito coerentes que falam como isso é negativo para o Exato. desenvolvimento global deles. Né? Então, eu acho que é olhar para essa criança como criança. Né? Então, e não como um adulto que será. Mas a criança que ele já é. Sim. E criança se veste como criança fala como criança faz coisas de criança, entende? O adulto precisa assumir esse lugar que é só dele. Sim. Em casa, os pais são referência, na escola, a criança vai ter adultos referência. Um não substitui o outro. Exato. Sim. E tem muitos pais que acabam até, assim, acabam não verbalizando, né? Porque a gente acaba falando muito das responsabilidades dos pais, mas assim, a gente sabe o quanto é difícil ser pai e mãe nos dias de hoje. A própria cultura que às vezes é imposta, enfim, tantas ideologias para lá e para cá. Mas assim, a própria comparação eu vejo isso muito no Entre as consultório, crianças. entre as crianças, né? Nessa idade é tão prejudicial, né? Olha como seu amiguinho se comporta. Horrível. Tem certeza que a mamãe dele é muito feliz com ele, Nossa. porque... E entre irmãos. Entre irmãos, exato, mas ou primos. Entre irmãos, antes de vir pra cá, isso aconteceu hoje. E olha só como é importante. Se você tem mais de um filho, você sabe o que eu tô falando. Mamãe, você ama mais o fulano. Por que, meu filho? Porque você abraçou ele quando ele acordou em mim, você só deu um beijo. Olha só. Olha como eles percebem, como ficam percebe? olhando, né? Exatamente. E assim, por exemplo, quem tá mais bonito, o meu ou o do fulano? O seu, porque você tem 6 anos, o do fulano, porque o do fulano tem 8 anos. Você, porque você é o Luca, e ele, porque ele é o Theo. Entende? Não precisa... olha, o seu irmão já sabe escrever, você ainda não sabe. Você vai criar rivais e não irmãos. Exatamente. A mãe... Como eu queria que você fosse igual a fulaninha. A mãe dela é muito feliz. Você vai fazer ela odiar a fulaninha. Entende? Não olhar para si. Não existe educação por comparação. Cada pai precisa entender a especificidade de cada filho e atuar. Um vai ser bom em matemática e o outro em português. E tá tudo bem. Isso atrapalha o desenvolvimento. Muito. Primeiro resolver isso em você como pai e como mãe. A sua expectativa. Sua entende? criança, seu filho não é a sua extensão. Exato. Não, Meu filho não tem que é. ser muito bom no futebol. Pra quem? Não é Por só a quê? versão melhorada. Exato. Porque Né? isso acontece muito, né? Na escola você vê muito isso, assim, essa Eu vejo idealização. demais. Dentro da educação bilíngue, isso é muito forte. Os pais já chegam dizendo assim: eu não falo inglês, eu tenho horror a inglês. Então, eu tô colocando ele com 2 anos num colégio bilíngue, porque eu quero que ele fique fluente o mais rápido possível. Eu quero que ele me ensine. Eu já cheguei a ouvir isso. Né? Eu quero que ele me ensine inglês. E isso com todas as áreas. Isso acontece em todas as áreas. Então, isso é cada vez mais forte, eu acho. Acho que isso tem ficado muito intenso. Essa questão da comparação e dos próprios pais. A comparação cruel que eles fazem com outros pais da turma. Sim. Né? Então, olha, ela é uma mãe maravilhosa, muito melhor do que eu, porque ela chegou 5 minutos mais cedo e trouxe um bolo pra turma. Mas espera aí, você tá aqui. Você tá ótima, você fez o melhor, você veio, sentou no chão, contou história com seu filho. Então, é isso, Sim. né? Todo mundo tentando fazer o melhor que pode e garantindo esses pontos que a gente conversou aqui. Eu acho que já tá de bom tamanho, sabe? Gente, Exato. olha, tá maravilhoso, mas assim, vou finalizando com um tópico aqui muito provocativo. A Flávia é lá. muito provocativa. Lá vem ela, lá vem É o nosso ela. abacatinho. Você tá de abacatinho? Tô. Abacatinho. Fala de mim, Você Flávia. hoje... Fala que eu tô parecendo um algodãozinho doce, não tô? Tá. Tão doce, Com fofo. esse azulzinho assim, meio veludado. De ensino infantil Ensino também. infantil, que hoje primeira tá infância. pequenininho. Tão Barbudo. gostoso ficar maior que você. É difícil eu me sentir assim. Menorzinho. Sabe o que eu ia perguntar? E aí? O que... Vamos falar de uma questão bem séria hoje. Das crianças estarem muito mais, né, nas telas do que
vivenciando coisas presenciais. Pensei que a gente ia se livrar disso, Amanda. A gente deixou o pior pro final. pior pro sempre. final. Tem um pior ainda que a Flávia vai Exatamente. fazer ainda, você vai ver. Meu Deus. Bom, isso é inevitável, né? Assim, as telas, a convivência com as telas é algo inevitável, que vai chegar na vida delas. A gente só precisa escolher o melhor momento de fazer isso. Não é com a criança, evidentemente, com 2, com 3 anos. Ela não precisa de tela, né? Mas ela vai chegar a ter esse contato. E isso tem também as suas potencialidades, que a gente vai, quando ela chegar na segunda infância, isso, se bem trabalhado, isso pode fazer muito sentido dentro do aprendizado dela. O que a gente, enquanto pai, não pode esquecer é que nada é mais benéfico para a criança do que a socialização. Então, uma criança que está lá 40 minutos assistindo o vídeo no YouTube, são 40 minutos que ela ficou ali no mundinho dela e que ela não interagiu e que ela não conversou com outras pessoas. Não compartilhou experiências, vivências. Exatamente. Não explorou materiais, não explorou brinquedos, não levantou, não sentou, não correu. Se frustrou. Não se frustrou, não ralou o joelho para falar dos salados de novo, né? Então, a gente não pode esquecer disso. O melhor que eu posso oferecer para o meu filho, enquanto pai, é garantir experiências de convívio significativas para ele, né? Então, garantir espaço para brincadeira, tempo para as relações de qualidade, o olho no olho, né? As conversas ali na mesa, que são tão importantes. A história, a gente nem falou da leitura. Exato. Mas a leitura tem um papel fundamental para essa faixa etária. Imaginação, criatividade. Né? E eu tava lendo agora, justo antes de entrar aqui, que o Brasil tem uma média de 44% a menos de leitura para crianças da primeira infância. Uau. Por parte dos pais. E que isso tem impacto, sabe aonde? Na matemática. No raciocínio lógico deles. Então, esse tipo de conexão que a gente nem imagina que a leitura tem. Então, é outro assunto aí pra gente conversar, né, Amanda? Com certeza. Num outro momento. É que a Amanda, você que ela é mais fofa. Eu já vou ser mais direta. Tô percebendo ela é mais polida. isso. Amanda Lira já é pé no peito. E uma voadora ainda. O celular, hoje em dia, tá sendo uma chupeta eletrônica pra calar as crianças. Pai, mãe, não dê celular pro seu filho. Ponto. Não dê tablet. Não dê. Você tá acabando com o seu filho. Entende? E aí, por quê? Por quê? Ele precisa do outro para se desenvolver. Se não tem o outro, se tem uma tela, ele não vai se desenvolver. Essa criança ela vai crescer com um nível de ansiedade surreal, absurdo. Entende? Uma sensação de vazio. Uma falta de preparo, né? Onde ela só vai encontrar prazer na dopamina barata, que é a tela. Se a gente é o que ela vai adulto aprender. já sente isso, Já. que ele não foi... a gente não teve nosso desenvolvimento com tecnologia. Isso aqui é a pior coisa que você pode dar pro seu filho na primeira infância. Se ele tem, dê um jeito de tirar. Tablet, computador, videogame. Pelo amor de Deus, tira o videogame. Amanda, mas eu chego em casa, eu tenho que descansar. Não tem. Não tem. Você vai descansar depois que você der atenção pro seu filho. Você vai descansar depois que você fizer o dever de casa, a leitura com ele. Ai, Amanda, mas eu também sou humana. Então não tivesse bebê. Não tivesse filho, porque não é justo você acabar com o cérebro do seu filho, deixando ele ficar com o celular para você descansar e etc, entende? Sim. Então, ou eu terceirizo para a escola, ou eu terceirizo para as telas, e o que vai ser dessa criança? Qual que é a minha parte na responsabilidade de construir um ser humano incrível pro mundo? Exato. Você quer soprar, Amanda, agora? Não, vamos deixar assim, que eu fiquei com medo dela. Não, mas é verdade. Não, mas é verdade. Vamos fazer um mito e verdade aqui, rapidinho? Nossa, é um novo bloco, Flávia? Mito e verdade do Surtadamente. Mito e verdade, surtadamente, com Flávia Sano. Gostou, Flávia? Adorei. Obrigado. Tá faltando VT. Mito VT, 1. Mito verdade. 1 pra Amanda Fonseca. Tá. Criança pequena só brinca. Sim, criança pequena só deve brincar.
Mas assim, desculpa, era mais no sentido assim... É mito ou verdade? É mito ou verdade? Essa brincadeira só é um relaxamento, uma agora eu diversão? entendi, gente. A pessoa não me explica como é que é um mito ou verdade, né? É um mito, é um grande mito, porque essa brincadeira tem propósito pra ela. Então, ela não tá... Tem função, ela não tá ali só por estar, não fazendo nada, como a gente disse no início. Mas aquilo é simplesmente como ela tá descobrindo o mundo e se descobrindo. Tá, agora para Amanda Lira. Como ela é pequena, não vai lembrar. Olha só, realmente, tem muita coisa que vai ficar no inconsciente dessa criança. Ela não vai lembrar de episódios de 3, 4 anos. Geralmente, não. Mas isso forma quem ela é. Fica na Constituição. E os grandes traumas são nessa... Os grandes traumas são não nomeados, tá bom? Então, assim, ela não vai lembrar, mas isso não anula o episódio e como isso vai constituir ela como pessoa. Tá, mito ou verdade? Quanto antes aprender a ler e escrever, melhor. Grande mito, dá pra colocar aí, assim, com... Grande. luzes, né? Alerta. Neon. Grande mito, muito pelo contrário. A alfabetização precoce, ela tem consequências negativas no desenvolvimento global da criança. Tá. Para as duas agora. Primeiro para Amanda Fonseca. A criança aprende sozinha. A criança aprende na interação. A criança aprende na troca, já seja com um outro sujeito, já seja com um objeto de conhecimento, mas ela aprende na interação com algo. E emocionalmente, a criança aprende sozinha? Ela precisa do outro. Ela precisa do outro para ensinar como que se regula, como nomear as emoções, inclusive. Meu filho, isso que você tá sentindo é raiva. Meu filho, isso que você tá sentindo é tristeza. Isso é muita alegria, entende? Então, ela precisa dessa condução, ela precisa desse exemplo. Senão ela aprende em outras coisas, em compulsões na vida adulta. Exato, senão regular, ela vai né? aprender que pode gritar em qualquer lugar, entendeu? Que ela não sente a emoção, ela se torna a emoção. Então, o adulto precisa ensinar que ela precisa canalizar isso. Perfeito. Tá, essa é a pergunta que eu ia fazer agora, para fechar mesmo. É porque a gente tá cheio de pais aqui assistindo, né? Da escola de Caçapava. Qual é o papel do adulto na primeira infância? Na questão educacional? Sim, na questão educacional, eu digo que nós somos arquitetos de experiências. Então, o adulto é aquele que vai proporcionar as melhores situações para que essa criança se desenvolva. É isso que a gente precisa fazer. Perfeito. E qual é o papel do adulto no desenvolvimento emocional, né, na primeira infância? Amanda Lira? É garantir que essa criança possa sentir. Entende? Hoje, antes a criança não podia chorar. Engole o choro. Ah, mas você tá triste por causa disso? Você é ingrato. Ah, mas você... Então, assim, primeiro garantir que ela possa sentir. Depois que ela sentiu, você vai norteando, você vai margeando essa criança, entende? Então, você valida, você deixa ela sentir, você coloca limite. Você é a margem e ela é a água do rio. Perfeito. Bom. Não disse, Paulo? O que você disse? Eu não disse? Ela disse, eu não sei o que foi, mas ela disse. Eu não disse que as Amandas iam arrebentar. Ah, claro que elas eram você disse. Ela maravilhosas. disse, gente. Que a gente ia fazer um episódio aí. Maravilhoso, queria bombar. E tá bombando agora. Sim. Então, e eu quero convidar também para todos assistirem o próximo episódio com a Amanda Lira, que vai ser sobre a importância da paternidade na formação do ser humano, tá? Tá. E depois a gente também vai ter um com a Amanda Fonseca, só que depois vai ser depois desse, mas já estou convidando por antecipação, que vai ser sobre a importância da educação no adolescente, no mundo contemporâneo. E até você que está assistindo a primeira infância, que seu filho está na primeira infância, já se prepara para adolescência. Eu acho. Né? Sim, né? sim, Porque sim. a adolescência começa na infância, né? E chega assim. Deixa eu te falar uma coisa, que eu tenho adolescente em casa. Quando você vê, Já foi. já foi. Onde a gente te encontra e vai trazer e vai buscar mais informações aí sobre educação, Amanda? Estou à disposição no Instagram, @expandir.amandafonseca, para a gente conversar mais sobre educação. Bom, e você, Amanda Lira? No Instagram, @amandalira.educa. Manda um oi lá, me segue. Eu vou receber vocês com muito carinho, o público do Surtadamente. Vamos conversar mais.
O meu é no @doutora Flávia Sano, lá com muitos assuntos de saúde mental, muito vasto. Me segue lá que você vai gostar. E o meu @PsiPauloSiqueira, e lá você vai me encontrar. Tá Sim, bom já, né? sim, Essa já. propaganda, Já é né? muita coisa. Já é muita coisa. Gente, não esqueça também de nos seguir no @surtadamente podcast no Instagram e também no TikTok. E aqui é muito importante que você se inscreva. Se inscreva, E apertar se o inscreva. sininho, né, Flávia? E aperta o sininho para avisarem que você tá no episódio novo. Exato. E comenta aqui também o que você achou desse vídeo. O pessoal aí da Rede Municipal de Caçapava também que tá assistindo. Exatamente. Manda comentários aqui pra gente saber quais são as suas dúvidas e o que vocês acharam do episódio. Exato. E, gente, mais uma vez, ó, se inscreve porque nós já somos mais de 54 mil inscritos Legal. aqui no YouTube. Então, ó, vem com a gente, ó. Beijo até semana que vem. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.